um dia, não é? Mais uma vez à noite ele saiu para caçar, aí ele voltou, tipo assim, lá para umas meia-noite e meia, ele voltou quietinho, tudo apagado, para não acordar ela. Ele chegou em casa, tomou um banho no outro banheiro lá do outro quarto, não é? Aí colocou o pijama, e aí ele foi quietinho para o quarto, deixou a espingarda atrás da porta, e ele, quando ele estava assim, já assim, deitado e quase que pegando no sono, ela se levantou, pegou a espingarda, apontou para ele, e ele se levantou e disse: "Que isso, meu amor? Que isso?" Pá! Pá! Matou o marido. Seu desgraçado, nunca mais você me trai. Um outro sinal de perigo muito sério é quando morre o diálogo. Quando morre o diálogo. Presta atenção. Eu estou falando sobre isso já fazem 30 anos. Desde que eu comecei falando para casais, em 1990, é que eu estou abordando este assunto. Presta atenção. Desde 1990, quando eu comecei trabalhando com casais, eu estou falando sobre este assunto. E eu fiz uma enquete. Acho que esta semana que passou, eu fiz uma enquete. Qual a maior dificuldade no seu relacionamento? Diálogo. Qual a maior dificuldade na sua família? Comunicação. Qual a maior dificuldade entre você e seu marido? Diálogo. Entre o marido e a esposa, diálogo. Preste atenção que este é um tema tão importante, tão crucial, que os casais deveriam estudar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, treinar mais sobre isso. Se ouvir é uma arte, a gente aprende. Se falar é uma arte, a gente aprende. Deixa eu repetir uma historinha que eu já contei aqui várias vezes. Melhor, eu contei na live. Eu contei numa live. Aqui, no nosso culto, segunda-feira, eu não contei essa história ainda. Diz que um marido, toda noite, ele saía para caçar. "Para onde você vai, meu amor?" perguntava a esposa. "Vou caçar." Um dia, a esposa, tudo bem, vai caçar. Aí ele voltava às 11 horas, meia-noite, não é? Voltava para casa depois da caça. Aí um dia, à noite, em vez de ir deitar mais cedo, ela resolveu ir no cabeleireiro. Quando ela chegou no salão do cabeleireiro, ela encontrou a espingarda do marido no salão. Ela disse: "Pô, mas ele não sai para caçar? E a espingarda dele aqui no salão?" Ela arrumou o cabelo, foi para casa com aquilo na cabeça. Aonde é que meu marido está? Caçando ele não está, porque a espingarda estava no salão. E ela não falou nada para... Olha aí, não falou nada para ele e ficou matutando aquilo, não é? Aonde é que ele estava? Porque a espingarda estava no salão e ele não estava lá no salão. E ele fala que vai caçar. E ela passa um dia, ela não fala nada, e ela fica assim, e ela começou a observar o andar dele, o sentar dele, a conversa dele, e ele sempre tratando ela com respeito, com consideração, com dignidade, camaradagem, e ele gentil, e ela, "Pô, mas não é possível, se ele é gente boa, e ele é um cara legal, ele é um marido gente boa, mas aonde é que ele estava? Onde é que ele estava? Porque caçando ele não estava." E ele diz toda noite que vai caçar, mas eu via a espingarda dele lá no salão do cabeleireiro. E ela foi ficando nervosa com aquilo. Ele está me traindo. Com quem será que ele está saindo? Esse cara está me traindo, ele é um safado, ele está me traindo. E aí um dia, não é? Mais uma vez à noite ele saiu para caçar, aí ele voltou, tipo assim, lá para umas meia-noite e meia, ele voltou quietinho,
tudo apagado, para não acordar ela. Ele chegou em casa, tomou um banho no outro banheiro lá do outro quarto, não é? Aí colocou o pijama, e aí ele foi quietinho para o quarto, deixou a espingarda atrás da porta, e ele, quando ele estava assim, já assim, deitado e quase que pegando no sono, ela se levantou, pegou a espingarda, apontou para ele, e ele se levantou e disse: que isso, meu amor? Que isso? Pá! Pá! Matou o marido. Seu desgraçado, nunca mais você me trai. E aí aquela confusão toda, aí chama a polícia, aí ligaram lá para a serralheria onde ele trabalhava, falaram com o patrão, aí o cara, o dono da serralheria também veio, e aí quando ele chega, quando o dono da serralheria, patrão do homem, chegou e olhou para o cara morto, disse: meu Deus, minha senhora, o que houve? Assalto? Ela disse: não. Contou a história para o cara. Ele dizia que ia caçar, mas na verdade acho que ele não ia casar coisa nenhuma, porque um dia eu fui no salão do cabeleireiro e a espingarda dele estava lá e tal. Aí o cara colocou a mão na cabeça e disse: minha senhora, o que a senhora fez? O seu marido, nestes últimos meses, estava indo trabalhar à noite. Ele chegava lá tipo 7, 7h30 e ficava até 11 horas, meia-noite trabalhando, fazendo hora extra, porque o sonho dele era dar uma casa nova para a senhora. O sonho dele era te surpreender com uma nova casa. Ele estava trabalhando e ajuntando dinheiro. E ela disse: meu Deus, ele queria te surpreender. A pergunta que fica é: por que essa tragédia aconteceu? Por falta de diálogo? Por que essa tragédia aconteceu? Por falta de comunicação? Por que essa tragédia aconteceu? Porque este casal não estava se comunicando da forma como deveriam se comunicar. Por que essa tragédia aconteceu? E tantas outras tragédias estão acontecendo porque você não conversa com a sua esposa, porque você não conversa com o seu marido, porque não há diálogo. Esses dias, eu estava falando sobre um casal que passou por uma crise, passou por uma situação de trauma, por causa da doença de um filho. E esse casal disse o seguinte: eu e o meu marido trabalhamos, e de repente percebemos que, por causa das demandas do nosso trabalho, nós estávamos nos afastando. Então nós decidimos, todos os dias, depois do jantar, ter de 10 a 20 minutos de conversa. Todos os dias, depois do jantar, nós decidimos ter de 10 a 20 minutos de conversa. Então, chegávamos em casa, preparávamos o jantar, sentávamos e muitas vezes chamávamos as crianças, e aí nós tínhamos ali de 10 a 20 minutos de conversa. Todos os dias, de 10 a 20 minutos, só conversando sobre nós, falando sobre os nossos interesses, o que aconteceu durante o dia, os nossos sonhos, os nossos objetivos. Todos os dias, de 10 a 20 minutos, conversávamos e conversávamos. Você conversa com o seu cônjuge pelo menos 10 a 20 minutos todos os dias? Esse diálogo frequente, diário. Alguém disse assim, é um provérbio chinês, se não me falha a memória. Cave o poço antes de ter sede. Cave o poço
antes de ter sede. E desenvolver um diálogo saudável diário nos prepara para os tempos difíceis da vida. É isso que acontece na sua casa? É isso que acontece no seu relacionamento? Preste atenção. Quando morre o diálogo, aí há um sinal de perigo. Deixa eu repetir o que já falei por diversas vezes. A morte do diálogo é precedida, ou seja, o divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo.